Olá, paz do Senhor, irmãos. Todos estejam na graça de Deus. Entrando aqui novamente para nós darmos continuidade à nossa palavra, a nossa leitura bíblica, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo maravilhoso, que é o capítulo 45, né, de Isaías. Nesse capítulo fala sobre a escolha, irmãos, a escolha de Deus, que Deus escolheu Ciro e ele vai ajudá-lo, né? Que nesse momento nós possamos entregar a Deus essa leitura bíblica, que Deus possa nos abençoar. Eu consagro essa leitura bíblica a Ele e que a cada palavra que citada Deus possa lançar bênção sobre a vida de cada um de vocês. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 45, que diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, ao qual tomei pela sua mão direita para sujeitar nações diante dele. Eu soltarei lombos de reis para abrir diante deles portas e duas folhas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Repete comigo, irmãos. Eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aqui nesse versículo, irmãos, fala: na noite em que Belzazar foi assassinado, essas portas, por um estranho descuido, foram deixadas abertas. Os medos haviam desviado o curso do rio, de modo que os soldados marcharam sobre o seu leito seco e entraram na cidade pelas portas abertas. Assim tornaram-se os senhores de Babilônia. Depois de um cerco de 2 anos, Belzazar e o teu governo haviam pensado que a cidade era totalmente inexpugnável, mas Deus disse o contrário. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o seu Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, que diz respeito aos tesouros e riquezas de Babilônia. Por amor do seu servo Jacó e Israel, meu leito, eu a ti chamei pelo teu nome, pus-te o seu sobrenome, embora que não me conhecesses. Olha só, irmãos, aqui nesse versículo, o que Deus fala, né? Que foi Deus que escolheu o seu nome, foi Deus que escolheu o seu sobrenome, porque ele já lhe conhecia desde o ventre da sua mãe. Então, às vezes a gente fala bem assim, irmãos: ai, meu nome é tão feio, ai, eu não gosto desse nome. Mas não foi seus pais que escolheram. Nós temos que entender que tudo foi escolha de Deus. Foi Deus que escolheu o seu nome, foi Deus que escolheu o seu sobrenome. E foi Deus que escolheu todo o trajeto da sua vida. Independente de ser um trajeto cheio de obstáculos, cheios de aflições, cheios de alegrias, cheios de tristezas. Foi Deus que escolheu e Ele está no controle de tudo. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há Deus fora de mim. Eu te cingirei, embora tu não me conheças. Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Olha só, irmãos, novamente na Bíblia fala que Isaías, que não existe outro Deus a não ser o nosso Deus vivo, o Senhor, o Criador. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço paz e crio mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai-vos
os céus dessas alturas e as nuvens derramem a justiça, abram-se a terra e produzam salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, os criei. Irmãos, o Espírito Santo, ao proclamar a libertação de Israel do cativeiro, quando no fato eles nem sequer ainda haviam sido levados, salta para frente até o futuro, feliz dia, quando o Senhor reinará supremo no mundo. Israel finalmente ocupará a posição intencionada por Deus. Frente a essa perspectiva, a profecia é que os céus descerão à terra e, por consequente, os céus derramarão justiça. Ai daquele que contende com seu Criador. O caco entre os outros cacos de barro, dirá porventura o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: o que foi que eu gerastes? E à mulher: a que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, teu Criador: perguntai-me sobre coisas que estão por vir. Demandai-me a respeito dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas próprias mãos estender os céus e todos os exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça, endireitarei todos os teus caminhos. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço e nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Uma salvação eterna para Israel. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e as mercadorias da Etiópia e dos sabeus, homens de alta estatura, passaram para ti. Serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. E a ti suplicarão, dizendo: certamente Deus está em ti, e Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és Deus, que ocultas o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão também, se confundirão todos eles, cairão juntamente em confusão os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos a todas as eternidades. Deus, o Criador e Salvador. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu. Não a criou em vão, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Novamente, eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo nem em algum lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e declaro coisas retas. Congregai-vos e vinde, aproximai-vos juntos os que escapastes das nações. Não sabem nada aqueles que conduzem em procissão e as suas esculturas feitas de madeira e rogam a Deus que não pode salvar. Quando fala aqui, irmãos, e rogam a um Deus, Deus aqui está escrito com D minúsculo, viu? Que não pode salvar. Isso se refere aos idólatras. Isso se refere aos deuses pagãos. Publicai e achai-vos e entrai todos juntos em conselho. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Perdão. Não o fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus, com D maiúsculo. Justo e Salvador não há além de mim. Esse versículo poderia ser formado assim: diga, ó Israel, e traga a profecia de Isaías que eles, os idólatras, deliberem juntos e depois lhes pergunte quem anunciou essa profecia há 200 anos. Quem prediz desde aquele tempo? A isso só pode haver uma resposta: o único Deus vivo e verdadeiro.
Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, a minha boca saiu palavras de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda língua. E dirá, e se dirá de mim, certamente no Senhor a justiça e a força. E ele virão, e todos os que se irritarem contra ele serão envergonhados. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Amém? A autojustificação como praticada por Israel, irmãos, trouxe a autojustiça e resultou no orgulho e no sofrimento. A justificação de Deus, que é pela fé e que está em Cristo, e no que Cristo tem feito por nós na cruz, sempre traz glória, que é a glória de Deus e não a glória do homem. Amém? Capítulo 46. Os ídolos da Babilônia são impotentes. Prostrados Estabel e Nebo se encurvou aos ídolos, foram postos sobre os animais, sobre as bestas e cargas dos vossos fardos. São caseira para as bestas já cansadas. Juntamente foram encurvados e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas eles mesmos foram para o cativeiro. Deus é onipotente. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da terra de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a sua velhice eu serei... Desculpe, irmãos. Eu serei... E até a sua velhice eu serei o mesmo, e até as cãs eu vos carregarei. Eu o fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. A quem me fareis semelhante e com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam ouvires para fazer um Deus disso, e diante dele se prostram e adoram. Sobre os ombros de Tom os levam e o colocam no seu lugar. E ali está no seu lugar, não se move. E se alguém chama ele, resposta nenhuma dá, nem ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, repensai os transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, porque eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim deste princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não foram feitas, digo, meu conselho permanecerá e farei toda a minha vontade. Que chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu falei, eu farei, vi, eu determinei e também o farei. A restauração de Israel. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, não estará longe, e a minha salvação não tardará. E estabelecerei a salvação de Sião e a minha glória de Israel. Amém? Aqui nesse versículo do capítulo 46, Deus é onipotente. Embora essa profecia tenha sido transmitida cerca de 200 anos antes do fato, ainda assim o Espírito Santo está se dirigindo a Israel do tempo da sua restauração da Babilônia. Ele diz ouvir-me a própria razão pela qual eles teriam que sofrer de 70 anos de cativeiro, porque eles não haviam dado ouvidos a ele. A implicação é esta: a mãe leva a criança por um pouco de tempo, mas logo se cansa de carregá-la e a deixa por si mesma. Mas o cuidado terno de Deus para com seu povo vai desde a infância, através da adolescência e da maturidade até a velhice. Os braços eternos nunca se cansam. A vigilância de Deus, sua providência e sua proteção nunca falham. A declaração eu o fiz, eu vos levarei, refere-se à criação do Criador e que ele se levará até a vitória final. Irmão, nós vemos aqui nesse capítulo que Deus está falando conosco sobre
como Deus é onipotente, o que acontece é que nosso pai, nossa mãe, eles cuidam de nós até certa idade, né? Mas eles continuarão sendo pais e mães. Mas chega a certa idade, ele começa a deixar-nos andar sozinho. Então chega ali o momento que a pessoa, né, o ser humano, escolhe se quer o caminho bom, se quer o caminho mau, se quer o caminho da perversão, se quer o caminho direito. Então aqui Deus diz a respeito ao quê, irmãos? Que Deus, ele é o nosso Pai, do ventre da nossa mãe, do nosso nascimento, do nosso crescimento, da nossa juventude e da nossa velhice até ao nosso último fôlego. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele está sempre cuidando de nós. Deus está sempre nos guardando e nos livrando de todo mal. Hoje eu vou contar para vocês aqui um breve livramento que eu tive. E eu digo para vocês que, como diz na Bíblia, Deus permite acontecer, mas Deus não deixa que aquilo tire sua vida, porque Deus está nos livrando. Ele permite, mas Ele está nos guardando. Muitas vezes, se Deus virou as costas, Ele não deixou de estender suas mãos. E isso eu aprendi na Bíblia. Ontem eu tive que sair no portão de casa para ir buscar meu cachorro que saiu para a rua. E ali naquele momento eu não encontrei. Por quê? Porque eles já tinham voltado para casa e eu continuei a procurar. Só que então eu passei perto de 2 cachorros de rua. Esses 2 cachorros estavam deitados na casinha deles, quando de repente os 2 estavam em cima de mim. Então ontem eu fui atacada por 2 cachorros. Um deles me mordeu e eu digo que foi o trabalhar de Deus, porque se não fosse um rapaz passando, né, um servo, vamos dizer assim, que ali foi Deus, usado por Deus, que veio a me socorrer, para não deixar que o outro cachorro também avançasse em mim, que aí a situação ia ficar pior. Então, eu tive um livramento, porque se aqueles 2 cachorros estivessem avançado em cima de mim, eu não teria forças para me proteger contra eles, porque eles eram enormes, como se fossem pitbulls, mas eles não eram pitbull, eles só eram grandes. E para a honra e glória do Senhor, eu agradeço a Deus, né, por ter levado apenas uma mordida, e o outro, graças a Deus, não chegou a tocar em mim. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que mesmo que Deus permita que aconteça a aflição, Deus está nos dá o livramento. Assim como aconteceu daqueles cachorros vir em cima de mim, Deus me livrou, porque se aqueles 2 cachorros tivessem vindo em cima de mim e não tivesse aquele rapaz para me socorrer, eu não sei o que seria de mim, irmãos. Então, eu agradeço muito a Deus. Agradeço a Deus pelo livramento, agradecer a Deus pela bênção. Mesmo eu estando com minha perna machucada, estou aqui fazendo a leitura com vocês, eu estou com a perna machucada, ainda sangra. Fui ao hospital. Vou logo falar, né, para vocês. Você foi ao hospital? Fui no hospital, tomei antirrábica e ainda tenho que tomar mais 3 doses, porque eu não conheço os cachorros, né? Praxe, né, sobre mordida de cachorro estranho. Então, eu agradeço muito a Deus. E eu sei que Deus está no controle das nossas vidas, assim como Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da vida de vocês. E aqui nesse versículo 46, eu espero que vocês possam ter um tempo depois para ler também, reler novamente com calma, e vocês perceberem a bondade de Deus sobre nossas vidas. Deus a todo momento está aqui falando, a todo momento Deus está aqui nos lembrando. Eu sou Deus e não há outro Deus a não ser apenas eu. Eu sou Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim. Então, que nós possamos entender que imagens, esculturas, estátuas, todas essas imagens são lindas, confesso, bonitas, mas elas não nos ouvem, elas não nos vê, elas não
Olha, especificamente, às vezes a pessoa pensa assim, ah, tá criticando a imagem, sendo que eu tenho uma imagem, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo e tal. Tudo bem, é lindo, é um quadro. É uma imagem ali que você está colocando dentro da tua casa, mas porque você acha bonito. Porque o Deus vivo não é aquele quadro. O Deus vivo não é aquela santa. O Deus vivo não é aquela imagem. Aquela imagem ali é apenas uma coisa que você achou bonito, algo que você achou bonito e colocou dentro da tua casa. Porque o que vai é a fé, não é, irmãos e irmãs? O que vale é a nossa fé. Por quê? Santos, imagens, esculturas, quadros, igreja, placa de igreja, pastores, ninguém salva ninguém. Quem é que nos salva? Quem é que nos trata? Somente Deus. Só Deus pode nos tratar, só Deus pode nos guiar, só Deus pode nos livrar de todo mal. Irmãos, eu não estou aqui criticando quem adora imagem, ou quem gosta de uma imagem, ou quem gosta de altar dentro das suas casas. Cada um tem seu modo de adorar a Deus. Eu só estou dizendo para vocês aqui o que está escrito na Bíblia, que não há outro Deus além dele, e não há nada que seja maior que ele. Amém?